Você tem as plantas que produzem açúcar. Basicamente, o processo de fotossíntese vai produzir glicose, que é uma molécula Por isso que a gente cana define é como doce açúcar. pra caramba. Por isso que todas as plantas Todas estão as doces. plantas. Uma planta, porra, que guardou açúcar pra caramba. Sabe o que acaba acontecendo? Toda planta é doce. A Que diabetes toda dela planta tá, tem ó. muito açúcar. Só que existem algumas plantas que têm isso numa forma mais acessível pra gente, e existem outras plantas que têm numa forma menos acessível. Tá. E aí a outra metade dos organismos, então imagina assim, você tem planta, que é quem produz a própria energia. A outra metade dos organismos não produz energia. Você não produz nada de energia. O seu corpo produz zero energia. Uhum. Mas como que você sobrevive? Você rouba açúcar. Você rouba açúcar de quem? Das plantas. Então todos os organismos E de outros organismos. que roubaram das plantas. Então Exato. indiretamente, Então a gente come as plantas. a hora que você está comendo, por exemplo, carne, a vaca comeu planta que virou carne que virou você. Entendi. Assim, na verdade, a gente come outros seres para poder gerar energia, porém... Não para poder gerar energia, você está usando a energia dos outros seres que pegaram das plantas. São os seres herbívoros que comeram a planta. Exato. E a gente come esses seres porque eles comeram a planta. Exatamente. E aí a gente gera energia. Rola a reação química, que é a queima celular, né? Que é a que vai produzir, transformar em ATP. Aí você vai ter a Celular. respiração celular acontecendo dentro das mitocôndrias. E o que é a respiração celular? É a quebra do açúcar para você usar aquela energia produzida pelas plantas. Poxa, mas se a evolução tivesse dado chance só para as plantas, o mundo seria muito mais legal, porque todo mundo produz sua própria energia. Seu próprio corpo produz. A gente se desenvolveu para um lado que a gente tem que matar o amiguinho para roubar energia para... É que é aquilo que a gente estava falando. É a cadeia alimentar, né? A nossa... A vida, com quase toda certeza, começou assim. Com um se alimentando do outro. Sim. Porque produzir, fazer essa reação de captar a energia do sol é muito complexo. Isso surgiu depois, né? E aí uma parte dos seres vivos se aproveitou, não é que se aproveitou disso, deu certo, que obviamente é aquilo, né? Você não precisa comer nada para ter energia, e já vivia na água mesmo. Então era uma coisa mais fácil, por isso que desenvolveu. Mas só que aqueles que já se alimentavam dos outros continuaram lá. E, inclusive descobriram, esses troços verdinhos aí são gostosos também. Vamos comer eles também. E aí olha que legal que você nunca pensou. Nunca pensou mesmo. Grande parte da vida do planeta, porque ainda a gente tem esses quimiosintetizantes que não usam luz, mas principalmente vida terrestre, vida de superfície de mar, 99% da vida do planeta é mantida a energia solar. Nós somos grandes, todos os organismos do planeta praticamente dependem da fotossíntese para sobreviver. Então as plantas produzem matéria orgânica, guardam energia na forma dessas moléculas, e todo o resto da vida do planeta, você, os fungos, os protozoários, dependem da fotossíntese para acontecer. Então tem uma coisa que a gente fala em ecologia... Você está dizendo que os animais, eles se utilizam do trabalho do outro. Do trabalho das plantas. A gente está falando de mais-valia. Mais-valia na natureza. Das plantas. Olha, muito bem. E aí é uma coisa bem. muito legal de entender, que a ecologia defende essa frase, que é... A gente fica falando, não, nós ganhamos a corrida, nós somos os seres mais importantes da natureza. Aí vem um ecólogo, um insetólogo, e fala para você, não, tem muito mais formiga no planeta do que qualquer outra coisa. E aí vem um cara da botânica e fala para você, o mundo é verde. Porque tudo isso só existe porque as plantas ganharam a corrida. Tipo, tira as plantas do planeta. Não, Quero ver você sobreviver aí. Mas você pode fazer um paralelo com a... se tira a gente, as plantas sobrevivem. Exato. Se tira as plantas, acabou. A gente não sobrevive. Exato. Nada sobrevive. O mundo é verde. Tirando os quimiossíntese lá. Tirando o fundo do mar que você vai ter os outros um exemplo de como isso de como isso é grave foi a extinção Cretáceo-Paleógena. Quando caiu o asteroide, uma das consequências iniciais foi o Sol ficar coberto. Né? E ele encobriu por alguns anos, porque a gente está falando de material particulado grande que ficou na atmosfera, lá na estratosfera, por anos, até abrir o Sol de novo. A natureza teve que se virar. Então, se vira aí para então, ela não se virou, morreu todo mundo. Uhum. Essa é que é a questão. Foi das extinções em massa que a gente tem registrado, foi aquela que mais afetou as plantas.
As plantas realmente se ferraram nessa época. E aí, por consequência, os dinossauros... Morreu morre tudo. todo mundo. Exatamente. Que come planta, que é todo mundo. Só não perdeu mais porque os ambientes aquáticos, por alguma questão, não foram tão afetados. E porque, como as sementes das plantas são muito resilientes, depois que a situação acalmou, algumas sementes deram conta de reflorestar o planeta. Mas é para mostrar como que a coisa é feia. Então vamos voltar aqui, Carlos Oz, voltando à história. Vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, eu já entendi que tem seres que sobrevivem gerando energia com o Sol. Tem seres comendo outros seres. Isso. E existe um terceiro ou um quarto? Não, então, então vamos voltar. Quando existe, é porque assim... Outras formas que a evolução criou de gerar energia. Uma coisa que a gente tem que sempre entender e lembrar, e eu falo isso, por exemplo... Todas as vezes todas essas classificações elas são artificiais. Então, caixinha para colocar as coisas, a gente pode criar a caixinha que a gente quiser. É a gente tentando catalogar o mundo. É a gente tentando catalogar o mundo. Então, por exemplo, a gente fala que plantas, de uma maneira bem geral, tá? Plantas fazem fotossíntese, outros grupos não fazem. Até a hora que a gente já acha um animal que tem uma associação com cloroplastos e faz fotossíntese também. Então tem um bichinho que vive no fundo do mar que ele faz fotossíntese. Ele tem uma relação simbiótica. É uma lesma do mar que faz fotossíntese. Ah, então é um animal. Não é uma planta. Não, é um animal. Ele come a planta, rouba os cloroplastos e a pele dele fica coberta. Ele toda fica cobertinha, verde. toda verdinha, assim. E aí ele literalmente rouba isso da comida dele. Então a gente depois pode até falar desse exemplo, mas é sempre importante a gente lembrar que as caixinhas são forma da gente organizar o conhecimento e só funciona na nossa cabeça. Mas é uma convergência. Quando foi começar a classificação... e eles estavam olhando, o fungo era um grande problema, porque tinha cara de planta, mas daí as não era estruturas... fotossintético. Você não tinha fotossíntese, ele era heterótrofo. Ele tem cara de planta, mas o fungo ele consome um outro para gerar energia. Então o fungo está com a gente. Tanto é isso. Ele está mais próximo dos animais do que das plantas. Só que daí quando vai ver a estrutura celular dele, ele tem parede celular que nem... Na guerra civil entre plantas e humanos, o fungo vai ficar do nosso lado. Não, na verdade o que aconteceu foi o fungo vai ser a Suíça. O fungo vai ser a Suíça. Vai ser a Suíça. Porque ninguém bombardeia. Não, e ninguém bombardeia. Porque biologicamente foi meio isso que aconteceu. Você tinha os caras falando, isso é planta, isso é bicho. Isso é planta, isso é bicho. Só existe planta e bicho. Só existe planta e bicho. Porque não sabia nem que existia microorganismo. E mineral. Porque a gente... Era só isso. E outra coisa que não é viva. Aí, os três de repente, reinos. os caras falaram assim, beleza. E aí tem fungo. Olha no microscópio, o fungo é planta. Tá bom? Por quê? Porque parece planta a hora que você põe no microscópio. Historicamente, a botânica inclui o estudo dos fungos. Quando a gente estudou biologia, na botânica a gente estudou fungo. Só que aí os caras chegam e falam assim, você estudou biologia na escola, né? Não, na faculdade eu estudei fungo dentro de botânica. Eu não me lembro disso, eu acho. Só que aí os caras pegam e falam assim, beleza, só que essa planta aqui não faz o que todas as plantas fazem, que é fotossíntese. Então o que a gente faz biologicamente? Cria uma caixinha só para eles e joga eles lá. E a gente cria um grupo novo chamado fungi. E tanto que é a Suíça que eles são um dos grupos que as grandes extinções em massa praticamente não afetaram. Porque eles se alimentam de também cadáveres. De coisa de decomposição. Aí, galera, e não dependem do sol. E não dependem do sol. Olha então, tipo, caiu um asteroide, matou todo mundo, os fungos. Quem? Caiu um asteroide. Galera, rodízio começou. Caiu um asteroide. Vamos à vontade. Então vamos voltar. Mas os fungos estão mais próximos, evolutivamente falando, dos animais do que das plantas. Isso okay. Mas eles têm um grupo à parte que eles são bizarros. Se você pegar a árvore filogenética lá do começo das divisões, você tem planta para um lado, os heterótrofos para o outro, e aí fungo e animais, assim, eles estão mais perto. Então vamos lá. A primeira divisão que a gente fez são os autótrofos, que são os que fazem fotossíntese, que produzem energia a partir de uma reação química que é alimentada pela luz do sol. E o mundo vivia em paz aí. Não vivia porque você sempre teve gente já tinha comendo galerinha gente. se matando. Desde o começo começou assim. Começou com a galera, eles foram... Woodstock, assim, uma galera pacifista. Exato, que não vamos matar ninguém, vamos gerar de luz, vamos se alimentar de luz. E aí os outros chegaram. Olha, eu acho estranho, porque você falar que o Woodstock é onde não tinha um comendo o outro, soou meio contraditório. Me soa. Eu acho que o Woodstock é o que mais tinha era comendo o outro. Os entes do Senhor dos Anéis, eles vão ser super pacifistas, né? Eles são, né? Eles só atacaram o Isengard porque não tinha jeito. Se alimenta do sol, não come ninguém, Então daí você tem esses autótrofos.
Você tem os autótrofos, que são esses que produzem o próprio alimento, e você tem os heterótrofos, que são aqueles que se alimentam dos outros. Então, basicamente, o que você vai ter é planta de um lado e você vai ter todo o resto do outro. Então, protozoário é heterótrofo, fungo é heterótrofo, todos os animais são heterótrofos, com essa exceção desgraçada da associação que o bicho faz com... Não, o protozoário é heterótrofo numas. Porque os que vão dar origem às plantas, euglena, essas coisas assim, aí não são. É porque isso porque também protozoário não existe, né? Entre aspas, né? Protozoário é qualquer eucarioto unicelular. Exato, que você não tem que fazer com ele, você vai lá e coloca tudo no mesmo grupo. Na verdade, não é um grupo natural. Você tem várias linhagens. Tanto é que hoje o pessoal divide em vários. Então, a amebozoa, por exemplo, está mais perto dos animais, as amebas estão mais perto dos animais, do que de outros protozoários. Eu ia falar que também tem pro outro lado, das plantas carnívoras, né? Que é a volta. Né? Que é quando você vai lá pra frente e aí você tem a vingança, que aí você poderia colocar talvez planta carnívora em heterótrofo, mas não é, porque faz fotossíntese. Ih, rapaz, aí complicou, né? Híbrido. Aí é híbrido. Mas se eu entendo direito, é para capturar nitrogênio. É para capturar nitrogênio, Os trabalhos mostram mais para nitrogênio do que para um então, carboidrato. O que seria? Seria um solo muito pobre em nitrogênio e aí elas compensariam... Provavelmente. Talvez. Lá perto de casa tem uma planta carnívora tão bonita,